E aí, cambada do céu, olha nós de novo aqui pra fazer outro reviewzinho, pra poder falar do disco que saiu sexta-feira agora. Eu nem tava esperando, achei que ia vir muito mais pra frente esse disco, tomei um susto, tava falando com o Mariano no telefone. Meu Deus do céu, saiu o disco novo, do Scalene, Respiro, quarto trabalho. Chamei Marcos aqui pra só me auxiliar, né, pra eu guiar esse reviewzinho aqui. Eu tava empolgado pra ver esse álbum e achei muito satisfatório o resultado dele, gostei. Vamos ver. Vamos ver, né? Então depois da vietinha foi... Marcos, quarto trabalho estúdio do Scalene. O primeiro Real Surreal, Éter, Magnetite e Respiro. Sendo que eu acho que as coisas estão seguindo um caminho muito fluido. Muita gente talvez discorde, mas eu acho que sim. Eu conheci o Scalene porque eles tocaram no Rock in Rio, não foi? Sim. Qual o ano que eles tocaram no Rock in Rio? 2015? 2 anos atrás, quando eles lançaram o Magnetite. 2017. Sim. O Scalene apareceu meio que pro povão mesmo, naquele Popstar ou Superstar, acho que é Superstar. Mas algumas bandas legaisinhas brasileiras surgiram ali. E aí os Scalene meio surgiram ali, sendo que eles já tinham trabalho antes. Eles meio que próximo ali de que eles estão nesse programa, eles lançaram o Éter, que é o segundo trabalho. E aí fez com que o Scalene, nossa, subisse muito de patamar. E tanto que hoje em dia, se não me engano, eles são do selo Slap, que é da Som Livre. Ah, sim. A sacada do Scalene foi, ou a sorte, foi que eles não ganharam o programa. Porque nego não atochou Scalene em tudo que outro lugar por causa do contrato comercial. Então eles só ficaram famosos por causa daquela coisa midiática, mas eles puderam seguir o caminho deles. E foi muito isso. O Scalene é uma banda que eu vejo muito seguindo o seu próprio caminho. A cada disco novo, o Scalene acrescenta um som novo, ele mescla com o antigo, ele se transforma, ele apresenta uma nova proposta. Existe um cerne ali. Existe. Que permanece. Exatamente, esse é o ponto. Existe um cerne mesmo. E aí aqui nesse trabalho, teve a direção artística do Marcos Preto, é importante falar isso. Por quê? Porque ele é um cara que ele tem um nome ligado a artistas como em trabalhos recentes, no caso, né? Gal Costa, Tom Zé, Nando Reis, Silva. O último disco do Silva, que você se amarra tanto, foi produzido por ele, teve a direção artística dele. E aí tem essa vibe aqui que o Scalene já vinha apresentando no Magnetite, da sonoridade brasileira. Esse disco, ele é uma coisa que ele tem vários momentos que ele cai muito mais pro MPB. Mas eu acho que ele não é exatamente um disco de MPB. Eu acho legal essa proposta dessa coisa do MPB. A gente tá numa safra muito grande de bandas nacionais fazendo som nascido e criado, como dizem aqui na minha região, nos Estados Unidos ou então na Europa. Isso é legal? É legal, porque a gente precisa também ter produções nossas que façam referência a esses movimentos culturais que são mundiais. Mas, no geral, eu sentia muita falta de alguma coisa que remetesse muito a algo feito no Brasil, do Brasil, que não fosse uma repetição do que era o rock do final dos anos 80. Não, e não só o rock, até a própria questão de MPB e tudo. Artistas como o Rubel, como o próprio Silva, como o Scalene, eles estão pegando e reconstruindo coisas da nossa MPB, da nossa música clássica brasileira. E aí quando eu vejo o nome Respiro, ele já meio que dá um spoiler e qual vai ser a estética do próprio trabalho. Dentro dessa MPB, eles juntam com coisas como... O Scalene já fazia isso no último trabalho, por exemplo. Tem coisas de post-rock. A verve eletrônica do Scalene tá muito mais aflorada aqui. Tem muita coisa de R&B, por exemplo, trip hop. Respiro, ele é um disco que ele é sensível, relaxante, mas ele soa de um jeito diferente do que talvez a gente imaginasse para esse tipo de sonoridade, eu acho. Que eu vejo momentos de questionamento, eu vejo momentos de crítica, mas eles parecem que eles são reflexos de quando, por exemplo, a gente tá tendo uma conversa. E aquela coisa, ela nasce de um processo natural, mas muito... um pensamento do momento. Sim, sim. Eu acho que ele é um disco que ele se abraça um pouco mais a despretensão e o experimentalismo aqui. Pelo fato dele soar um disco sem maiores ambições, dele ser como se fosse uma vírgula num próximo passo para o Scalene. O próprio Gustavo Bertoni, que é o vocalista, ele chegou e falou numa entrevista que eu vi. E aí ele falou, completando 10 anos de banda, estamos dando uma respirada para começar os próximos 10 da melhor forma possível. Ai, que irado. E aí eu vou falar isso mais pra frente. Tem uma música que mostra isso, que fala assim, putz, isso aqui talvez seja o que eles vão seguir mais pra frente. É o hiato que não é hiato, né? Sim, é o hiato que é aquela pausa produtiva. Quando nós descansamos. Às vezes a gente não vai estar dando o nosso melhor, nós vamos estar fazendo coisas tipo, como se fosse lendo um livro, ou dormindo, ou distraindo, mas isso vai nos preparar para o melhor. Para o melhor.
Então, eu acho que é essa vibe que eu sinto nesse trabalho aqui. Eu vou falando meio que as músicas na ordem. E como que é a construção delas, inclusive na própria ordem, a gente vai vendo elementos disso. Vai ver que a primeira música foi uma das músicas que saíram como single junto com a Furtacor. Ela, mesmo tendo uma estética diferente, ela me parece o tipo de música que o Scalene construiria. Ela me parece muito, tanto a versão normal quanto a versão meio que acústica dela, da Maré, que é uma música do Magnetite, que teve no Magnetite também uma versão nova, pelo dedilhado, pela busca da brasilidade na música, aqui num tom mais acentuado, tem um beat que começa a música, como se fosse uma batida de um coração acelerado, quando a pessoa tá cansada, e tem aquele tu. E isso deve ser legal, hein? Sim, é interessante. Ela começa a se transformar, junto com os sons, num processo de quase se apaziguar. Tem uma nota que ela repuxa para um tom talvez mais oriental, e eles têm outras músicas aqui que brincam com outras partes do mundo, sem ser só o Brasil, ou seja, o que é legal. Muito maneiro. Isso também é uma coisa que o Scalene ele tá fazendo. Tem um sintetizador aqui que ele parece uma flauta de bambu digital, assim. Até que ele entra num sambinha gostoso, simplesmente um sambinha muito, muito delicinha de ouvir, assim, agradável, que ele dá um tempero nesse tom talvez mais místico que a música vinha tomando, e ele vai depois intercalando uma coisa e outra. Porque quem toca aí é o Hamilton de Holanda. Que é o cara, meu irmão, que o cara é monstro no bandolim. As acentuações que ele dá à música são fabulosas, assim. Aí seguimos pra música Tabuleiro, que ela é o tipo de música, quando eu vejo ela, eu penso assim, pô, esse é o Scalene colocando aquela potência toda que eles têm instrumental, lírica, as construções vocais, os arranjos, em uma versão semiacústica. A simplificação que eles dão aqui, você ainda vê todo aquele potencial, só que, sabe, de um outro espectro. A simplificação não significa um empobrecimento. Sim. Ela é só uma nova forma de impactar. Exatamente, perfeito. Eu vejo que eles, como bons músicos que eles são, e criativos, eles tentam arrumar soluções novas para aquele estilo deles. Ela me parece um pouco o que o LSX conseguia fazer no Java Flies. Eu sabia que você ia usar essa alegoria. Porque é muito foda, né, cara? Você pensar que os caras, eles são também uma banda que eles são super tensos, super sujo, aquela verve do grunge, quase metal em vários momentos. Mas aí quando eles precisam ser mais belos, aquele som mais contemplativo, os caras, eles conseguem falar assim, não, a gente tem esse lado aqui também. Porque esse lado ajuda a construir o outro lado pesado também. Uma coisa abraçando a outra. E aí ele me lembra um pouco isso desses caminhos pouco convencionais, né, que tanto as duas bandas vão fazendo, que é o lado sempre maravilhosamente harmônico do Radiohead. O que o Radiohead ele foi tomando ao longo da carreira, dessa coisa de misturar o acústico com o eletrônico, o rock com batidas pulsantes de uma pista de dança. Aqui eles fazem isso, ao longo do trabalho eles fazem isso. E aqui nessa música a gente tem toques de MPB, a gente tem riffs mais robustos que lembram o Frusciante do Red Hot no seu mais psicodélico. A gente tem uma parte mais densa pro final, que ele me parece se o Soundgarden ele resolvesse adicionar um toque industrial na sonoridade deles. Olha. Sendo que esse som, ele vai logo se transformando numa espécie de um baião eletrônico. Moleque, é muito foda, cara. Porque as coisas elas vão indo de um jeito que você vai sendo surpreendido ao mesmo tempo que você fala assim, isso não é doido. E é uma música que ela fala muito sobre a dualidade das situações e dos desafios. Tem uma parte da música que ele fala assim, para todo bem vai ter o mal. Como cada etapa da nossa vida, ela nos prepara para a próxima, sendo uma coisa boa, sendo uma coisa ruim. E aí a música seguinte, Casa Aberta, é uma música interessante que eu já vou falar aqui no que ela... Ela é uma música que ela é inspirada em poemas de Haikai, tanto na estrutura quanto na ideia de música. Ela é uma música que ela fala sobre os detalhes e os momentos da vida. Algo que realmente é muito importante quando a gente pensa no conceito de respiro. Eu ia comentar isso, são temas que vem à mente, pra gente nesse momento do intervalo, nesse momento da pausa pra respirar. Que é quando você começa a pensar. Porque ele fica falando sobre coisa de... usa detalhes como desagravar ou não da gravata, de prestar atenção em coisas do dia a dia, aproveitar sensações. É foda. A gente, realmente, quando você tem esse momento de respiro, é onde tudo isso, inclusive, ele é aflorado de um jeito que te enriquece. Faz valer a pena a vida. É uma música que eu tenho muita sensação. A gente tá ouvindo uma grande produção de um daqueles clássicos acústico MTV. É uma música que ela talvez sendo a mais calma até o momento das três que eu falei, mas ela também afirma um detalhe que a gente vai ver ao longo do trabalho. O Scalene, mesmo que menos roqueiro aqui, ele não deixa de, quando possível, apresentar momentos mais fortes ou com algum peso nas músicas deles. Passando pra seguinte, Esse Berro, mas é uma música que eles cantaram com o Ney Matogrosso nessa música. Olha que maneiro!
Né? Mas é o que eu tô te falando, essa coisa de trazer brasilidade. E pela proposta do que eles querem fazer também, isso é muito foda. Eu tava pensando nisso, você pensar, sei lá, Novos Baianos, Mutantes, etc. Pra incorporar a brasilidade desconstruída. Inclusive, são caras que eles não estão no padrão. Eles estão sempre quebrando as fronteiras ali. E tem aqui nessa música, que ela é uma música de um tom mais esquisito, mais lúgubre. No disco anterior, acho que eu já tinha me atentado a isso. Mas aqui nessa música eu volto a sentir isso. Inclusive, que ela tem um ar meio de um som ancestral das areias, dos desertos, dos primórdios das coisas. Eu sinto aqui como se fosse uma versão, talvez minimalista, do System of a Down. Essa comunhão com esses tons africanos, árabes, os tons armênios do System, o jeito de manipular a música também, de construir as coisas. E a voz do Ney, a voz, o jeito de cantar dele, deixa as coisas, acho que, talvez mais esotéricas ainda. Eu acho que é muito foda. E é uma música que fala sobre a questão de viver na angústia, na confusão, na dor, ao mesmo tempo você tenta buscar uma luz pra isso. Esse berro, esse grito, ele é o meu sorriso. Cara, né? Forte isso, cara. E aí vamos pra seguinte, Percevejo. Ela é uma música que ela se complementa bem com o anterior. E isso vai acontecendo ao longo do trabalho, sabe? Parece que são bloquinhos. Exatamente. Eu gosto de banda que faz isso. A gente vive falando também de bandas que conseguem construir essa relação entre as faixas, né? Exatamente. Ela tem uma pegada também, um som meio árabe misturado com os pampas brasileiros. Eu senti uma coisa assim na música. Ela tem uma parte que ela fica distorcida, quase um stoner e um sludge. E uma representação sonora do que foi o vulcão da capa do Magnetite. Só que ele não explodido, ele se contendo para não explodir. Faixa seguinte, talvez a faixa mais política do trabalho, é Ciclo Senil. Ela fala sobre a hipocrisia cotidiana que tomou conta do Brasil e do mundo. Peguei vários trechos aqui e fui colocando aqui. Você quer mudança, mas não quer ter que mudar também. Pede tolerância, mas não quer ter que escutar ninguém. Sua intolerância impede que se tenha opção aonde já se viu o discurso tão vazio. Massa bipolar não sabe nem o que já aplaudiu. É isso. E é uma coisa que faz todo sentido dentro do contexto do que estão querendo passar no disco, né? E sai daquele jeito que natural, não é? Não parece um discurso pronto, forçado. Não. Sai no intervalo, no respiro, a gente fica refletindo sobre essas coisas. Assim, caraca, mano, olha só. Do respiro, do tempo da loucura, do cotidiano, do hiperestímulo das redes sociais, smartphones, as informações, as notícias ruins. A coisa de parar pra deixar a mente relaxar, de toda essa pressão, dessa exaustão de que o mundo moderno joga em cima da gente diariamente. De cada vez a gente necessita mais desses respiros pra nossa cabeça, nosso corpo, nossa mente, nossa alma não darem pau e aí fudeu. E aí você não tem mais como resolver essa porra. Exatamente. E essa música é muito foda, que ela talvez também seja a música mais pesada do trabalho, musicalmente falando. Ela tem um espírito meio Nine Inch Nails ali do começo, com o último disco, o Bad Witch. Aqui, essa música que pra mim, tanto tematicamente quanto sonoramente, indica é isso que a gente vai ver no próximo Scalene. Aí as duas músicas seguintes, elas se complementam bem, são duas músicas que ela tem um tom R&B nelas, na sonoridade delas. A Sabe Que Foi, ela me lembra um pouco o Silva, no último trabalho dele. Mas não totalmente no último trabalho, mas naquelas partes, quando ele mistura o R&B com o eletrônico. Tem uma coisa também de como se fosse um Bon Iver com toques mais brazucas. Tem ali nessa música uma guitarra mais pro final, que parece tirada do Steve Lacy ali, o Tom in the Internet. A música seguinte, pra mim, a melhor música do disco, a que eu mais amei, mas que eu fiquei... Essa e a Ciclo Senil são as que eu mais gosto. É Furta Cor, que ela tem a participação da Xenia França. Cara, ela dá um toque aqui belíssimo e sofisticado pra caralho nessa música. Ela continua a vibe R&B da anterior, só que ela parece mais sexy, mais cósmica. Ela é uma música que ela é banhada numa noite com aqueles resquícios de chuva, asfalto molhado, as luzes dos faróis, dos postes, dos prédios, o reflexo na estrada. Você tem aquela coisa assim, dentro de uma música que ela vai se construindo, caminhando pro refrão, uma espécie de um Karma Police do Radiohead, só que mais sensual. Aí a gente começa a caminhar pro final do disco. A gente tem as partes, acho que mais calmas, junto com a Casa Aberta. A Ilha no Céu parece vinda do disco solo do Gustavo. Ela tem um MPB com toque folk. Tem uma flauta ali do Beto Mejia, que ele era ex-Móveis Coloniais de Acaju. E ele dá uma graça, ele dá uma coisa de um Gil encontrando o Clube da Esquina na música. A Sombra, ela tem um lance mais folk que me lembra um Mumford & Sons, um Lumineers, num tom mais introspectivo, ao mesmo tempo que me lembra, como a música final também, um Coldplay no começo de carreira. Nos dois primeiros discos ali, com batidas e sons
que dão uma pulsação, dão um brilho, dão um entusiasmo à música. Se o Coldplay não caísse pra aquela coisa eletrônica mais, tipo, abraçar a vida de um jeito meio Instagram, que é meio falso, sacou? Se ele fizesse mais um pouco parecido com Ghost Story, que é um disco que eu acho bacana e tem umas experimentações bonitas ali. E a última música, O Que É Será, que lembra muito o Coldplay na fase do A Rush of Blood to the Head. Só que eu acho que menos melancólico e tristonho, eu acho que mais dramático e imponente. Eu gosto das experimentações muito desse disco, eu gosto do que o Scalene apresenta, eu gosto dessa despretensão, por mais que muito bem construída, com muito propósito, que eles fazem, com muito carinho que eles fazem aqui, sabe? Não é uma coisa de qualquer jeito, mas que eles fazem um disco tipo, cara, vamos só testar umas coisas. Eu gosto deles fazerem isso e eu acho que nem todo disco precisa ser genial e absurdamente foda A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Exato, o próprio disco Silva, que a gente falou lá pro riff, ele pode te impactar de algum jeito, ele pode ser um disco bom pra tu ouvir naquele momento, ele pode ser uma coisa importante pra discografia da banda pra frente. Então, por isso eu vou dar nota 7,5 pra esse trabalho. É um trabalho menor, mas não deixa de ser um trabalho bom. Então, esse foi outro reviewzinho. Desculpa se ficou um pouquinho grande, mas porque a coisa que eu falei aqui num disco que... Sabe? Fantástico, Saiu cara. de repente, exatamente. pegou todo mundo de calça reada. Me pegou muito. Tem gente que tava esperando já, mas eu não acompanho o Scalene tanto nas redes sociais e tudo, mas escute se você não ouviu e deixe seu comentário aqui embaixo, pedindo outras coisas e dando sua opinião também sobre esse trabalho. Então foi isso, foi outro review, aquele beijo, aquele abraço. Aquele tchau. Foi!